Olá, turminha do quarto ano! E hoje vamos para mais uma aula. Nossa aula de hoje será de ciências e nós vamos revisar um conteúdo que nós já estudamos. Hoje nós vamos revisar as plantas e esse conteúdo será o conteúdo do nosso trabalho avaliativo. Então vamos lá, dar início à nossa aula. Façam agendas de hoje, 2/9/2020. Disciplina Ciências. Conteúdo, revisão, as plantas. Atividade, caderno. As plantas, os tipos de plantas e suas partes. Você conhece muitos tipos de plantas? Lembra-se do que elas precisam para viver? Do que as plantas precisam para viver, turminha? Vocês lembram? As plantas precisam de água, precisam de ar, precisam do solo, precisam do sol para poder viver. As plantas têm formas e tamanhos variados e podem se reproduzir de diferentes maneiras. Existem plantas pequenas, mas também existem plantas maiores. Elas precisam do ar, da água, da luz do sol para se desenvolver. Os vegetais são encontrados nos mais variados ambientes do planeta. Existem plantas que vivem no solo. Também existem plantas que vivem na água ou sobre outras plantas. Dizemos que o ambiente onde um ser vivo costuma viver é o habitat da espécie dele. Observem as imagens. O girassol é uma planta terrestre que precisa de um ambiente ensolarado e sua raiz chega a medir 1 metro. Então, o girassol é uma planta que vive na terra e que ela precisa da luz do sol para poder viver. E a sua raiz chega a medir 1 metro. Então, o girassol é uma planta grande. O aguapé ou mururé, orelha de veado, baronesa e rainha do galo é uma planta aquática. Existe ar dentro de suas folhas, o que facilita a flutuação na água. Então, o aguapé é uma planta aquática. Ela vive na água. Os tipos de plantas e as suas partes. As orquídeas são exemplos de plantas que crescem geralmente sobre as árvores mais altas, onde conseguem aproveitar a luz do sol. Suas raízes são próprias para fixação, principalmente em troncos de árvores. Então, as orquídeas, elas crescem principalmente nas árvores mais altas e elas conseguem aproveitar mais a luz do sol. Suas raízes são próprias para a sua fixação e elas fixam principalmente nos troncos das árvores. Então, tá aí uma figura mostrando a orquídea. Também há plantas parasitas que crescem nos troncos das árvores ou sobre as folhas de outros vegetais e sobrevivem sugando o alimento e a água dessas plantas, muitas vezes matando a planta hospedeira. Ou seja, essas plantas parasitas, elas crescem nos troncos, no tronco, nas raízes ou nas folhas de outros vegetais. E elas sobrevivem sugando o alimento e a água dessas outras plantas. E muitas vezes chegam até matar essas outras plantas. Cipó-chumbo. O cipó-chumbo é um exemplo
de planta parasita. E agora vamos ver um pouquinho das adaptações dos vegetais ao ambiente. Os ambientes na Terra já passaram por muitas transformações. Por causa delas, muitos seres vivos, animais e vegetais foram extintos. No decorrer dessas transformações, sobreviveram as espécies que conseguiram se adaptar aos ambientes modificados, ou seja, os seres vivos que possuíam características que lhes permitiam viver no novo ambiente terrestre. Geralmente, em ambientes secos, como os desertos, encontramos plantas que sobrevivem porque têm estrutura modificadas, que lhes permite acumular água. É o caso do cacto. Em seu caule acumula-se água de que a planta precisa para viver em ambiente seco. Então, no caso do cacto, ele é uma planta do deserto. Então, ele não precisa de água como as outras plantas. Ele acumula água para poder passar um bom período para poder sobreviver em ambiente seco. Observe as imagens. Então, essa imagem está mostrando um xique-xique. Também é uma planta que sobrevive no deserto. Parte dos vegetais. Todas as plantas são iguais? Vocês acham que todas as plantas são iguais? Será que todas elas têm as mesmas partes? A maioria dos vegetais é composta por raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Observem a imagem. Olha só, está mostrando que essa árvore ela tem flor, fruto, folha, caule e raiz. Do que as plantas necessitam para viver? Vocês sabem, turminha, do que as plantas precisam para viver? Para viver e se desenvolver, as plantas necessitam da água, do ar e da luz do sol. O solo é muito importante para as plantas terrestres. Como você já sabe, é no solo que elas se fixam suas raízes e dele que retiram a água e os nutrientes que necessitam. Então, para poder viver e se desenvolver de uma maneira saudável, as plantas necessitam de quê? De água, do ar, da luz, do sol. Uma plantinha que não é regada, ela vai sobreviver ou ela vai morrer? Ela vai morrer. Por quê? Porque ela precisa da água para poder viver. Do ar, se ela estiver fechada em um ambiente fechado, se ela não tiver a luz do sol, ela vai sobreviver por muito tempo? Não. O solo também é muito importante para as plantas terrestres, pois é do solo que elas tiram a água, os nutrientes que elas necessitam para poder viver. As plantas aquáticas retiram esses elementos do meio em que vivem, como rios e mares. A água, o ar e a luz do sol são fundamentais para todas as plantas, sejam elas terrestre ou aquática, pois é por meio desses componentes que elas fabricam os alimentos que as mantêm vivas. Agora vamos ver a função da folha: respiração, transpiração e fotossíntese. Nas folhas ocorrem 3 processos muito importantes para a vida das plantas.
Então, que processo é esse? A respiração, a transpiração e a fotossíntese. Então, essas três são as funções da folha: a respiração, transpiração e a fotossíntese. Três processos muito importantes para a vida das plantas. Agora vamos aprender um pouco mais sobre cada um desses processos. E agora vamos ver um pouquinho sobre a respiração. As plantas, como os outros seres vivos, absorvem gás oxigênio e eliminam gás carbônico por meio da respiração. Então a plantinha, ela respira o oxigênio e solta o gás carbônico. Esse processo ocorre principalmente nas folhas e é ininterrupto. Isso é, acontece dia e noite sem parar. Então esse processo, ele não para, ele é contínuo, dia e noite sem parar. Então observem a figura ao lado, ó. Uma árvore, no caule, na raiz dela, ela está absorvendo água e sais minerais. Ela está recebendo gás carbônico e está recebendo a energia solar. Então, ela está soltando o oxigênio. Transpiração. Veja agora esta folha da ilustração anterior. A folhinha da ilustração do livrinho de vocês, tá? Da página 102. Note que ela está cheia de gotículas. Quando estão com mais água do que precisam, as plantas eliminam o que sobra pela transpiração, soltando vapor de água no ambiente. Ou seja, quando nós aguamos, nós regamos a plantinha, colocamos água demais na plantinha, pode acontecer isso, pode acontecer a transpiração. De que maneira, tia? A folhinha dela vai ficar cheia de gotículas de água e ela vai eliminando pelo processo da transpiração. Então, a plantinha, nós nem podemos aguar demais e nem de menos, porque não precisa colocar um balde inteiro num vasinho de água. Um pouquinho de água já vai ser o suficiente para a plantinha retirar todos os nutrientes que ela precisa. Então, quando nós aguamos demais, acontece o processo da transpiração. Ela vai eliminar o que ela não precisa pela folhinha. Olha só, a folhinha cheia de gotícula de água. Então, aí está acontecendo o processo de transpiração, porque ela não precisa dessa quantidade toda de água. Então, ela está eliminando, fazendo o processo da transpiração. E agora vamos ver um pouquinho da fotossíntese. Quando há luz solar, as plantas fabricam o próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Então, a fotossíntese acontece quando há a luz solar. Para que a fotossíntese seja realizada, são necessários, além da luz do sol, a clorofila, uma substância verde presente principalmente nas folhas, água e gás carbônico. Então, a fotossíntese acontece dessa maneira, quando há luz solar e quando tem a substância verde presente principalmente nas folhas, que é chamada de clorofila. As folhas absorvem gás carbônico do ar. A clorofila capta a luz solar. A raiz retira a água do solo, que é levada até as folhas pelo caule da plantinha, utilizando a luz solar como energia. A planta transforma o oxigênio que veio do ar e a água que veio do solo em alimento.
liberando gás oxigênio. Como você pode notar, durante a fotossíntese, acontece o inverso que ocorre na respiração. Na fotossíntese, a plantinha absorve o gás carbônico e libera o gás oxigênio. Observe o que indica as setas da parte que está em destaque na ilustração acima. Portanto, as plantas produzem tanto gás carbônico na respiração como gás oxigênio na fotossíntese. Olha só, observem a imagem. A plantinha, a raiz da plantinha, ela está absorvendo água. Essa água, esses nutrientes, vai pelo caule, que vai chegar até as folhas. Estão vendo a setinha com o gás carbônico? A plantinha está absorvendo o gás carbônico juntamente com os raios solares e ela está expelindo o oxigênio. Então, esse é o esquema da fotossíntese. É exatamente assim como acontece. Função da flor: reprodução. Você já plantou algum vegetal? O que você sabe sobre o nascimento das plantas? Como todos os seres vivos, as plantas são capazes de se reproduzir. A maioria se reproduz por meio da flor. Então, todas as plantinhas, todas as plantas, elas são capazes de se reproduzir. E isso acontece por meio da flor. Quase todas as flores possuem os dois órgãos de reprodução, o masculino e o feminino. Os órgãos masculinos das flores produzem os grãos de pólen. Os órgãos femininos produzem os óvulos. Então, os órgãos masculinos produzem os grãos de pólen e os femininos produzem os óvulos. Dentro do grão de pólen e dos óvulos estão os elementos de reprodução da flor, que são as células reprodutoras. Quando esse elemento se unem, dizemos que ocorreu a fecundação feminina da reprodução. Então, quando o grão de pólen e os óvulos se unem, acontece a fecundação feminina da reprodução das flores. Os insetos, os pássaros, a água ou o vento podem levar os grãos de pólen de uma flor para a outra. Chamamos esse transporte de polinização. Então, todas as flores, quase todas as flores, elas possuem os dois órgãos de reprodução, que é o masculino e o feminino. Quando a parte feminina da flor é fecundada, o óvulo se desenvolve e forma as sementes. Parte do órgão feminino da flor também se desenvolve e forma o fruto que abriga essas sementes. As sementes, se espalhadas em solo fértil, podem germinar, isso é, dar origem a uma nova planta da mesma espécie. Por exemplo, eu tenho uma sementezinha de uma planta, digamos que um pezinho de acerola, tá? Eu tenho uma sementezinha. Então, se eu espalhar essa sementezinha em um solo fértil, em um solo que seja adequado para que essa plantinha ela possa crescer e se desenvolver, então eu estou dando origem a uma nova planta da mesma espécie. Eu já tenho uns pezinhos de acerola e quero plantar mais. Então, eu vou usar a sementezinha. Então, se eu colocar essa sementezinha em um solo fértil, ela vai se reproduzir.
é a reprodução por germinação. Algumas plantas podem se desenvolver a partir de folhas, de pedaços de caule ou de raízes, embora essas partes do vegetal não tenham, em geral, função reprodutiva. Existem também essas plantinhas que elas conseguem se reproduzir não só pelas sementes, mas por uma folha, por um pedaço do caule ou até mesmo pela raiz, embora ela não seja produtiva, ou seja, embora ela não dê frutos. Essas plantas também têm sementes para se reproduzir. Curiosidade: dispersão pelo vento. As plantas que possuem frutos e sementes leves dispersam essas estruturas por meio do vento. O dente de leão é um exemplo de planta que tem frutos, sementes leves e uma estrutura plumosa que facilitam o transporte pelo vento. E agora vamos praticar atividade no caderno. Atividade no caderno. 1. O que é habitat? 2. O que são plantas parasitas? 3. Quais são os processos realizados pela folha? 4. Que gases são absorvidos e eliminados no processo da fotossíntese? 5. Qual é a função da flor na planta? 6. O que é polinização? 7. Cite alguns exemplos de agentes polinizadores. 8. Explique o que é germinação. Pause o vídeo, resolva as questões. Depois pode dar o play e vamos fazer a correção. E agora vamos para a nossa correção. Primeira questão. É o ambiente onde o ser vivo costuma viver. 2. São plantas que crescem no tronco, nas raízes ou sobre as folhas de outros vegetais. 3. Respiração, transpiração e fotossíntese. 4. Gás oxigênio e gás carbônico. 5. De se reproduzir. 6. É o transporte dos grãos de pólen de uma flor para a outra. 7. Os insetos, os pássaros, a água e o vento. 8. É o processo que dá início a uma nova planta por meio de sementes, que se desenvolve em solo fértil. Então, essa foi a nossa correção. Eu espero que vocês tenham feito direitinho. Coloquem a data no caderninho de vocês e corrigido. Nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Estudem o conteúdo As Plantas, que será o conteúdo para nosso trabalho avaliativo de ciências. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.